Pessoal, eu vou fazer uma análise do vídeo do Aliança pelo Brasil, partido que o Bolsonaro está lançando. E antes você me pergunte por que essa análise, já vou dizer o porquê. Quando você faz uma peça publicitária, em geral, ela é objeto de um estudo por parte da equipe de marketing, para a equipe de estratégia, onde eles procuram saber qual o público-alvo, como abordar, como eles enxergam a visão de mundo desse público, o que afeta esse público, quem são essas pessoas. Portanto, a propaganda do partido que o Bolsonaro quer lançar é importante para que possamos entender qual tipo de público hoje o bolsonarismo apela e qual tipo de público ele busca e quer ter ao lado para poder ir à frente. Então, essa propaganda é uma boa peça para que a gente possa entender. Não é uma peça, não é um vídeo que eu vou fazer aqui tirando sarro, muito pelo contrário, é fazer uma análise, ver o ponto forte, ver o ponto fraco, ver onde eu acho que eles estão agindo de uma maneira até meio boba, mas é, antes de tudo, uma análise, uma leitura da visão de mundo atual do estado do bolsonarismo. Vamos conferir. Assista ela inteira. Pode subir. Tudo bom? Está nascendo agora a esperança, com a vontade. Vocês gostaram da feijoada? Parabéns, gostosa, né? Tava ótimo. Tá uma delícia. Então agora eu vou pedir um minuto de atenção para vocês. Quem aí votou no mito Bolsonaro? Eu. O mito precisa muito da gente. A missão é 500 mil assinaturas e o tempo é muito curto. Caso contrário, não teremos em quem votar na próxima eleição. Isto é o mínimo da nossa parte. Cada um leve o seu documento pessoal de identidade no cartório, reconheça a firma. Vamos fazer essa corrente se tornar a Aliança pelo Brasil. Aliança pelo Brasil. Vamos lá. Assistiu? Né? É um pouco desajeitada a propaganda, os atores são um pouco fracos, me parece uma propaganda meio tosca, mas os elementos que nos interessam para fazer a análise estão todos aí. O primeiro elemento que salta aos olhos, né, é uma peça construída em torno de uma família. Ou seja, eles querem trabalhar a ideia de uma família patriarcal, com o vovô, né, o homem mais velho, como líder e chefe daquela família que apresenta uma missão. Então desenhando um modelo, vamos dizer, tradicional de sociedade que está sendo abordada pelo Jair Bolsonaro, né? Então, ou seja, eles estão querendo buscar este público-alvo e esta perspectiva de Brasil como alvo para buscar assinaturas, para fazer as coletas para o seu partido Aliança pelo Brasil. Alguns elementos também já saltam ao olho. O primeiro é a musiquinha levemente sertaneja, ela começa com ar sertanejo e ela termina meio gospel. Dá uma olhadinha aqui no final para você ver. Né? E segunda coisa que é importante é alguns elementos de brasilidade, como a ideia da feijoada, tal, mas isso não nos interessa. Essa família, ela parece ser especificamente de um lugar, tá? Se você olhar essa família, composição étnica, o tipo de casa que ela mora, são pessoas de classe média, em geral idosas, né? É um grupo, é uma família bem mais velha, que claramente pertence a um interior de São Paulo ou sul do Brasil. É um perfil menos urbano, menos moderno, é um clima quase bucólico ao redor da casa dessa família, né? Com um clima interiorano. Se você olha hoje, as regiões onde o bolsonarismo tem maior aprovação são justamente nos interiores, com pessoas mais velhas e centro-sul. Esse é justamente o público-alvo que eles estão buscando, que é onde eles têm as regiões que eles são mais aprovados e é onde o Bolsonaro tem uma base de apoio mais sólida. Pessoas mais velhas, interior, região sul, pessoas brancas, e aí ele constrói essa peça buscando chamar essas pessoas para a batalha, para a guerra, para a luta que eles têm que enfrentar. Vamos agora para a segunda parte que chama atenção, que é o discurso do homem, né? Primeiro, vê-se que é uma peça mal feita, né? A transição do áudio é bem ruim, da musiquinha para a fala do senhor ali, mas o senhor, o patriarca, levanta-se à mesa ali, e aí ele já pergunta quem aqui votou no mito Bolsonaro. E esse aqui, vamos dizer assim, a grande estratégia que eles estão colocando. O partido, ou seja, o vínculo que as pessoas vão ter com aquele partido não é voltado para um conjunto de ideias que esse partido defende. É sim, única e exclusivamente, a defesa do mito Bolsonaro. E preste atenção que o senhor chama o Bolsonaro de mito 2 a 3 vezes nessa peça, né? A Aliança pelo Brasil é inteira construída na ideia, como eu demonstrei antes, da aprovação do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, da aprovação de quem tá lá apoiando o Bolsonaro, na região que apoia mais ele, com o público que apoia mais ele, e aí, sem tentar confundir o público, tentando jogar a clara ideia, você tem que fazer a assinatura, você tem que participar disso para que o mito Bolsonaro continue seu trabalho.
né? É importante frisar isso porque é uma construção partidária baseada única e exclusivamente na ideia de vínculo ao líder. Eu fiz um vídeo no ano passado falando o que eu mais gostei e o que eu menos gostei no governo Bolsonaro. E uma das coisas que eu disse sobre o que eu menos gostava era de que a vinculação do bolsonarismo para a ideia de direita era única e exclusivamente na ideia de apoiar o Bolsonaro. Ou seja, se você apoia o Bolsonaro, mas é um cara de esquerda tipo o Aras, tá beleza, tá tranquilo. O importante é estar vinculado ao projeto de poder do líder. Então o bolsonarismo abandonou o campo das ideias, o campo dos valores e passou única e exclusivamente para o campo de vínculo ao líder. Tanto que você não tem pessoas diferentes ali, não é um grupo social heterogêneo, é exclusivamente o grupo social que está dando apoio ao presidente nas pesquisas, né? Eles xingam as pesquisas, e esse é um ponto importante, quando eles fazem... As pesquisas soltam dados aí nas ruas, né? Ah, não, caiu a aprovação do Bolsonaro, aumentou, o Bolsonaro tá ruim com esse público aqui, tá bem naquele. Mas na hora de fazer uma peça publicitária para divulgar o partido, eles utilizam desses dados para divulgá-lo, para fazer a confecção. Então a peça é bem voltada para isso e ela denota uma análise de mundo que nós já denunciamos aqui no canal, que é... E direita, foda-se, ser de direita é único e exclusivamente ser vinculado ao Bolsonaro. Por fim, o que conclusão eu tiro aqui, né? A gente já vem denunciando há bastante tempo que o bolsonarismo, por ter uma linguagem, uma estética e esse tipo de vínculo a pessoas, não ideias, ele afastaria pessoas não tão ligadas ao Bolsonaro do campo da direita e deixaria o campo da direita isolado a um grupo social que vê o Bolsonaro como uma espécie de messias, como uma espécie de salvador, né? Isso aconteceu nas manifestações. Elas, ao longo do último ano, foram esvaziando, foram perdendo tamanho, perdendo relevância. E quando a gente pega vídeos para assistir, a gente vê manifestações basicamente tomadas por pessoas que são igual essas pessoas que apareceram nesse vídeo. Pessoas brancas mais velhas. Ah, e esse aqui não é um papo de jornalista. Ai, não, essas pessoas brancas, onde está o trans? Não, não é isso. Só estou dizendo que eles estão apelando para este público, para este eleitorado, que é o mesmo que está indo nas manifestações. Quando a gente olha imagens dessas últimas manifestações, são novamente senhores mais velhos, senhoras de idade, são pessoas que tiveram uma experiência no regime militar diferente, são pessoas que estão desconfiadas com o regime democrático, são pessoas que estão aderindo agora às redes sociais, né? A gente viu uma explosão de usuários mais velhos chegando às redes sociais, né? E eles estão lá aprendendo a usar. São pessoas que estão nos grupos de zap, que às vezes recebem uma notícia falsa, falam, puta que pariu, o que aconteceu? Estão fazendo isso, estão derrubando o mito, o quê? Sei lá, os chineses vão invadir o Brasil. A gente acompanha, é um público que está aderindo, está descobrindo agora as dores e as delícias das redes sociais, e elas estão especialmente engajadas no governo do Bolsonaro. E o governo do Bolsonaro sabe trabalhar por via do marketing, por via do escândalo, por via do medo, essas pessoas, né? Eu tive uma experiência muito interessante quando a gente estava lançando o nosso livro lá no Ceará, que tava um público bacana, né? Em geral, nosso público é mais jovem. E aí chegou um senhor mais velho, bravo, veio xingar a gente, veio xingar o Kim. E ele falou, nós estamos cansados, nós já cansamos disso aí. E eu falei, por que você tá cansado? Talvez esteja cansado porque você é mais velho, né? Você já viu muita coisa ruim acontecer. A nossa geração, não, ela tá cheia de energia. Nós temos que decidir nosso destino e cheio de energia nós queremos construir coisas novas, né? Pra ele não, ele tá cansado, então ele quer, tipo, derruba esse sistema e bota um homem sério lá porque a gente já viu de tudo. E nós não estamos a fim de cometer os mesmos erros que outras gerações. Então esse vínculo a essa geração mais velha é porque essa geração mais velha está impaciente, está desesperada por ver certas coisas acontecerem. E a campanha da aliança, o vínculo ao Bolsonaro e o projeto todo de poder deles é baseado nesse sentimento. O problema é que é uma coisa muito geracional, ou seja, o bolsonarismo vai se vinculando cada vez mais a uma determinada geração, um determinado perfil socioeconômico, perfil social, e se isolando dos demais com discursos muito ruins. Por exemplo, quando você tem um ministro como Weintraub que entrega um serviço horrível para os mais jovens, que responde muito mal para a juventude às demandas da educação, e o governo continua defendendo, você vai cavando um fosso, não mais entre direita e esquerda, mas um fosso geracional, onde o governo e a ideia de direita depende basicamente dos mais velhos, e os mais jovens são todos jogados ao léu, prontos para serem caçados e cooptados pela esquerda. É isso aí, essa é a minha análise. Um abraço para todo mundo. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.